paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos à lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. Hoje iremos comentar sobre o assunto: é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Fogaça e estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Santa Bárbara do Oeste. Somos pastoreados pelo pastor Paulo Cardoso e a nossa pastora Lourdes Cardoso. Então hoje já queremos falar sobre oração, e a oração é um tema muito peculiar, porque cada um tem a sua particularidade com Deus na hora da oração. A oração, ela é um assunto bem íntimo. Cada pessoa se relaciona de uma forma. Todos nós sabemos que a oração é um diálogo que nós temos com o nosso Deus. E é um diálogo que nós temos com o nosso Pai. Então, cada pessoa interpreta esta ação de uma forma diferente. Então, hoje eu quero convidar você apenas para a gente discorrer alguns tópicos rapidamente, porque eu tenho certeza que quando você for lecionar esta aula, comentar sobre esse assunto, o Espírito Santo irá colocar nos seus lábios aquilo que precisa ser dito naquele momento. Então fale as experiências que você já teve na hora da oração, como é a sua vida de oração, como você se relaciona com Deus através da oração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo há de te abençoar e você terá uma aula fantástica em nome do Senhor Jesus. Todo esse texto, você que não tem a revista, nós iremos comentar esse assunto. Todo esse assunto que nós iremos abordar, ele está baseado no livro de Atos. Atos capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Amém? Você que pode, onde estiver, curva sua cabeça, já que nós iremos falar sobre oração. Vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma vez estarmos aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Eu te peço, ó Pai, venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. E eu peço ao Senhor, abençoe a cada um dos Teus filhos que está acompanhando, meu Pai, esse preâmbulo da lição. É o que eu te peço nesse momento e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá, introdução. No enfrentamento das batalhas da vida, é fundamental que o discípulo de Cristo procure cultivar uma vida constante de oração. Na presente lição, veremos o exemplo da igreja primitiva, que tinha a oração como uma de suas mais relevantes características. E os efeitos da oração na igreja e na vida pessoal do cristão. Meus irmãos, em toda a Bíblia Sagrada nós encontramos diversos exemplos sobre pessoas que oraram, pessoas que tiveram a vida mudada no período da oração, após que oraram ao Senhor. Nós temos o exemplo de Jonas, que orou lá no ventre do grande peixe, no fundo do oceano. Nós temos o exemplo de Elias, que orou diante de uma grande luta, diante de uma grande responsabilidade, diante de um grande desafio. Elias orou a Deus e Deus respondeu a sua oração ali naquele momento. Nós vemos Josué, quando Josué orou, e Josué conseguiu mudar as leis naturais do nosso planeta através da oração. O próprio Jesus que teve uma vida de oração. E o mais interessante é que os discípulos não pediram para Jesus ensinar a eles como expulsar demônios, não pediram para Jesus ensinar como curar enfermos, não pediram para Jesus ensinar como multiplicar pães, nem muito menos como achar dinheiro na boca do peixe. Mas os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar. Eles entenderam a importância de uma vida de oração. Meu irmão, quando você ora, você se reveste de Deus a ponto em que as necessidades diárias não tiram a sua fé.
quando você se depara com um problema, com uma necessidade que não consegue suprir ela não abala a sua estrutura. Você fica firme, focado, revestido, cheio do Espírito Santo. A oração, meu irmão, te leva a um patamar superior, transcende o nosso entendimento, aquilo que a oração faz na nossa vida. Meu irmão, tenha uma vida de oração. A oração é fundamental para nós cultivarmos um relacionamento com Deus, com o nosso Pai. E a oração é um diálogo. Converse com Deus, meu irmão. Quando você for orar, não fique procurando palavras difíceis, querendo incrementar as coisas, não. Converse com o seu Deus como você conversa com um amigo. Talvez você não... E o mais interessante da oração é que todos os exemplos que nós vemos de oração, principalmente aqui em Atos 12, quando fala que Pedro estava lá na prisão e a igreja intercedia em favor de Pedro a Deus, o mais interessante que nós vemos é o poder da oração intercessória. Meu irmão, quando você ora intercedendo pela vida de outra pessoa, Deus, Ele vê a sua necessidade e entrega para você aquilo que você precisa, sem você pedir. A oração intercessória, meu irmão, eu acredito que é uma das orações mais edificantes que tem, quando você não pede para si, mas pede para o outro. Quando você ora, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, intercedendo pela vida de outras pessoas, Jesus olha para você e vê você tendo a atitude que ele teve na cruz do Calvário. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, meu irmão, foi por você, foi por mim. Quando você ora intercedendo por outras pessoas, Jesus vê a atitude que ele teve lá na cruz do Calvário. A importância da intercessão. É claro que nós não podemos relevar, uma coisa não se compara com a outra, mas para você apenas entender um pouquinho do poder da intercessão, a oração intercessória. Vamos aqui voltar para a lição, senão a gente vai continuar falando aqui e eu começo viajando. Vamos lá. A importância da oração. Meu irmão, tópico 1, a importância da oração. Primeiro, nós estamos com uma vida tão corrida, uma vida tão acelerada, tudo para nós tem que ser rápido hoje em dia. Você quer as coisas para ontem. Parece que a paciência ficou lá no baixo escalão. A paciência vem em terceiro, quinto, sexto plano. E tudo na vida hoje nós estamos fazendo rápido. Agora, não queira orar da mesma forma que você está tocando a sua vida, não. Hoje tudo, a tecnologia, até a alimentação, tudo hoje é rápido, rápido. Você quer as coisas para ontem. E aí essa mesma atitude nós trazemos para a oração. Então, meu irmão, quando você for orar, falar com o seu Deus, deixa esses costumes de lado e vai meditando naquilo que você fala. Outra questão importantíssima, meu irmão, lembre da sua oração. Lembre-se da oração que você tem feito a Deus. Nós pegamos o hábito de orar e falamos algo hoje, daqui a meia hora você esqueceu qual foi a oração. A 1 hora você já esqueceu do que você orou. Então procure focar em um objetivo e lembrar daquilo que você tem orado, que você tem falado com Deus. A importância da oração. Meu irmão, aqui também no exemplo de Atos capítulo 12, nós percebemos que a oração, ela inutiliza os planos do inimigo. O rei Herodes queria matar Pedro no outro dia. Quando a igreja estava intercedendo, Deus enviou o anjo lá na prisão e libertou Pedro. A oração tem o poder de inutilizar os planos do inimigo. Por mais que o inimigo planeje planos para destruir a sua vida e a sua família, se você tem, meu irmão, uma vida de oração, os planos do inimigo são utilizados pelo poder do Senhor Jesus através da sua oração. Meu irmão, ore, meu irmão, ore, não deixe de orar. Vamos lá, tópico número 2. O que acontece quando a igreja ora? Meu irmão, quando nós oramos,
nós podemos ficar o dia todo aqui falando, dando exemplos e encontrando palavras para tentar dizer o que acontece quando a igreja ora. O que acontece quando nós oramos. Mas alguns tópicos que eu achei importante escrever aqui. Primeiro, quando nós oramos, automaticamente, meu irmão, isso é instantâneo. Nós recebemos um alívio para nossa alma. Quando você estiver angustiado, amargurado, preocupado, meu irmão, ore. Mas ore, meu irmão, com a mesma intensidade, não com a mesma proporção, mas com a mesma responsabilidade. Tenha uma vida de oração com a mesma responsabilidade que você tem com o seu trabalho, que você tem com a sua família. Do mesmo jeito que você é rígido ali no horário, é rígido no seu trabalho, com as suas responsabilidades, leve a oração a esse patamar, meu irmão. Coloque a oração em primeiro plano na sua vida. Você vai ver que quando nós oramos, nós recebemos já instantaneamente o resultado da oração. Talvez não a resposta. A resposta é uma coisa, o resultado é outra. Existem resultados da substância da oração ali que nós recebemos no exato momento, meu irmão. Quando você está angustiado, quando você ora a Deus, você recebe alívio. Vem o alívio, a paz para a alma. A oração, ela tem o poder de te fortalecer. A oração fortalece, meu irmão. Sabe quando a gente está se sentindo meio fraco, meio caído ali, angustiado, triste? Meu irmão, ora. A oração te fortalece. Quando você ora, meu irmão, você entra ali numa atmosfera de oração, você se torna íntimo do Pai. Os problemas não conseguem te atingir, meu irmão. Você sabe do problema, você sabe que precisa resolver, você não tem a mínima ideia como resolver esse problema, mas o problema não te atinge, não te abala. A oração, ela tem essa característica. Ela te eleva próximo ao Pai. E quem está próximo do Pai, meu irmão, o Pai está acima de tudo. Quem está próximo ao Pai, meu irmão, os problemas não conseguem te atingir, não conseguem te atacar. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que a oração faz, ela amplia o nosso campo de visão. Meu irmão, quando você ora, mas orar com intensidade, com sinceridade no coração, orar ali, sendo sincero com Deus. Meu irmão, a oração, ela te leva a um patamar que muda todo o seu ângulo de visão diante de uma circunstância, diante de uma situação. Você passa a enxergar o todo com outros óculos, meu irmão, por outro ângulo. Talvez a resposta que você precisa, a solução para o seu problema está do seu lado. Mas infelizmente felizmente você só vai conseguir enxergar essa solução quando você tiver uma vida de oração. Quando você estiver empenhado em falar com seu Pai. Quando você estiver empenhado em buscar a Deus. Ore, a oração faz você enxergar aquilo que os seus olhos nus não enxergam. A oração faz você ver além do seu conhecimento, além do seu alcance. Além daquilo que está ao seu lado, meu irmão, te eleva para um outro campo de visão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro detalhe também importante na vida de Pedro. Pedro estava condenado à morte. Deixar frisado aqui. Pedro estava na prisão, já condenado à morte, ia morrer no outro dia. O que Pedro foi fazer? Foi dormir. Agora, o porquê que ele foi dormir sabendo que ele estava condenado à morte? O que fez ele isso? E eu só quero deixar esse ponto aqui que eu achei muito importante. O que fez ele descansar no Senhor? Ele agarrou na promessa, naquilo que Jesus tinha dito a ele. Jesus tinha dito a ele que ele ia fazer muitas coisas ainda no reino de Deus. Jesus tinha dito a ele que ele ia viver muito tempo. Então ele agarrou-se naquilo que Deus tinha dito a ele. Jesus tinha dito a ele que ele ia viver até uma idade avançada. Quem tem promessa de Deus morre. Mas, meu irmão, se você se agarrar, a promessa de Deus começa a não valer na sua vida a partir do momento que você desiste dela. Se você se agarrar na promessa que foi feita na sua vida, meu irmão, na promessa que Deus fez na sua vida, essa promessa irá se cumprir.